Olá, meus amigos. Dando sequência ao debate aberto, continuaremos a nossa conversa com o jornalista Augusto Nunes. Augusto, continuando nessa linha, agora que falamos um pouquinho sobre turismo e as possibilidades para o interior, o que você pode nos dizer a respeito, por exemplo, de educação e de saúde, que são itens que vêm com muitas diretrizes de cima para baixo, mas que, como a gente pode também concluir dessa linha de raciocínio, deveriam ser muito mais tratados a nível municipal pelo fato das pessoas estarem na cidade. Sem a menor dúvida. Você pega um bom exemplo, vamos começar pela área de saúde. Quem sabe como é que está a saúde do povo, de novo, são os vereadores, os prefeitos. Então, se não sabem, deveriam saber. Uhum. No caso de Itaquaritinga, só temos um hospital, que é a Santa Casa. Por que a Santa Casa de Itaquaritinga não vive crises financeiras que assolam as outras? A dívida da Santa Casa de São Paulo é monstruosa. Monstruosa. Um negócio deve milhões. Aqui a situação está equilibrada. Porque eles fizeram aquele plano de saúde, que tem 30 mil pessoas, é um número muito grande. Aos 45 do segundo tempo, que logo veio a proibição de se criar esse tipo de plano. Então, outras santas casas aqui da região que não tem o plano estão em situação difícil. Quem tem para onde deve ir o dinheiro? Não só verbas de deputados que vão pingando aqui e ali. Você tem o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde tem de fazer um entendimento de como é que a gente faz para que, aqui no caso de Itaquaritinga, para que a Santa Casa tenha mais funcionários, mais bem preparados, tenha os equipamentos que ainda faltam e tal, e faça isso. Como é que nós fazemos para baixar os custos? Como é que se faz para poder atender a cidade toda? Precisa de outro hospital? Tá bom. Como é que nós vamos construir? Tudo isso tem que ser feito pelo município, não só porque o município, as autoridades municipais, os homens públicos municipais estão mais perto do povo, como eles ficam mais perto da cobrança. Então o problema da saúde não é o SUS, o governo federal, não, é a cidade. Dá a verba e a responsabilidade. Se vira. Se vira. Se fizer mal não feito, vai sofrer as construímos uma consequências. matriz, vamos construir um hospital. Tudo bem, alguém mobiliza e você vai nessa, porque a saúde brasileira, para mim, é um desastre. Um país que tem filas formadas por pessoas em estado grave, é um país que não se dá o respeito. Isso não pode acontecer. Um país em que você tem a mulher grávida dando à luz em viatura policial não é sério. Para acabar com isso, você não pode deixar com um ministro cujo nome a gente até ignora. Tem que ter alguém para xingar, pelo menos. Sim. E a gente não sabe quem é o ministro. Vai falar, esse ministro da saúde. Não. Eu quero culpar o meu vereador, eu quero culpar o prefeito. Então, isso que tem que ser feito. A saúde, aqui em Itaquaritinga, ela não pode depender só da Santa Casa, porque uma administração ruim pode quebrar esse troço. Já foi. E é precário. Um hospital só já é muito pouco. Com certeza. E essas coisas de UPA, essas siglas todas que foram sendo criadas, elas têm de ser agrupadas sob uma administração só, que só pode ser municipal. Aí você tem uma Secretaria da Saúde Municipal para valer. Não adianta ter secretaria com gente competente, como já tivemos aqui, e sem dinheiro. Eu falava com o Tomás Mendonça, que é meu amigo, e disse, Augusto, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não há o que fazer numa Secretaria de Saúde Municipal, porque você fica dependendo de um deputado. O Dimas Ramalho vai e consegue alguma coisa. Não pode ser assim. Tem que ser institucionalizado. E a educação, nós temos um caminho a percorrer
que para mim é claríssimo, né? Eu estudei no Domingues da Silva, escola pública. No Instituto de Educação 9 de Julho, escola pública. E nem precisei fazer cursinho para ingressar na Universidade Nacional, na Faculdade de Direito, da Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio, escola pública. Aí eu sempre pergunto para os caras ligados à educação que eu entrevisto, eu falo, vem cá, o ensino que eu tive foi muito bom e público. Na minha época, quem não queria estudar ia para o ensino privado. Agora inverteu. Completamente. Vai para a escola, o cara da escola pública não tem o preparo de quem faz um colégio particular para disputar uma vaga na faculdade. O que aconteceu? Aí a resposta é sempre a mesma e correta. Com a democratização do ensino, a universalização do ensino, você acolheu Todos. Só que o ensino foi lá para baixo. Não se cuidou da qualificação de Do profissional, professor, exatamente. Você agora tem turmas enormes, você não tem professores mais bem preparados, são mal pagos. Então, você tem de recuperar isso aí no ensino público. O investimento tem que ser feito e será, isso eu ouvi do próprio Bolsonaro, na educação básica, é lá embaixo. Se a criança não aprende a ler direito, ela já está deformada e vai virar outro doutor analfabeto. Isso vai muito de encontro a um dos episódios que nós fizemos do Debate Aberto, que falava exatamente sobre a educação básica, que é um dos poucos pontos da educação que já é municipalizado. Então a educação básica, a primeira infância e tudo mais, é algo que já vem, que já é do município. Sem verbas, imagino. Com pouquíssimas. Com professores mal pagos. Exatamente. O foco nosso e o que a gente deu de solução e tentou apontar alguns caminhos era justamente nessa qualificação do profissional, exatamente, partindo da própria prefeitura e buscando verbas conforme as disponibilidades. Verbas, claro. E buscar nessa primeira infância, principalmente, uma situação que aí a gente vai fazer um paralelo com a situação que a gente está tendo, que temos hoje no Brasil, que é a dificuldade, por exemplo, do mercado editorial. Porque nós temos uma dificuldade muito grande, níveis muito baixos, de leitura no Brasil. Exatamente. Na primeira infância você pode fomentar a leitura. Quando a criança aprende a gostar de livro, sem dúvida, ela se torna um adulto que aí acaba... tem o seguinte, estamos enfrentando um momento de transição que tem que ser enfrentado com coragem. Eu aprendi a ler em cartilhas. Era o livro palpável. Você agora vai começar a lidar com gerações que só mexem com coisas digitais. Sim. Computadores. A computação vem, o ensino vai ser a criança vai aprender a ler na telinha e tal, temos de nos preparar para isso. Eu assisti há algum tempo a uma apresentação de especialistas do Instituto Ayrton Senna, e eles fizeram um vídeo muito interessante, que era o seguinte: assim, o que é que tinha acontecido com o automóvel entre 1920 e o fim do século? Aí vem aparecendo os automóveis, você vai vendo aquelas mudanças tecnológicas espetaculares. Gigantescas. Aí, o que aconteceu com elevadores? Aí, o que aconteceu nas escolas? Aquela carteira, como a gente chamava, é igual. Em quase todas as escolas. Aquilo é preparado, aquele desenho é feito para quem vai pôr o braço aqui com a caneta, lápis na mão e escrever num papel. Temos de pensar já numa mudança urgente do formato, porque as crianças têm de aprender com computadores. Situações que não a gente... tem jeito, jornal. E a gente já vê isso na iniciativa privada. Claro. Né? Porque eles já veem... É claro, eles andam na frente. Exatamente. O que o Brasil deve fazer? É parar de achar que nós somos mais inventivos que o resto do mundo. Vai para países que desenvolveram esse processo, copia. Copia. Eu conversava com o Jaime Lerner, quando ele era prefeito de Curitiba, e criou o Calçadão em Curitiba, que hoje tem tudo quanto é cidade. Era o primeiro comércio, era contra, achando que só tem cliente se você tiver trânsito. É o contrário.
No calçadão, o cara passa a pé, com muito mais tempo para ver vitrine e compra mais. E ele estava tranquilíssimo na véspera da implantação, enquanto os críticos dele achavam que ia haver uma rebelião de comerciantes. Ele falou, espera, espera. Eu falei, de onde o senhor ficou? Como é que surgiu essa ideia? Ele falou, eu não crio nada. Eu fui ver os calçadões em outros países e eu sei o que vai acontecer. No dia seguinte, tinha comerciantes de umas 30 ruas pedindo calçadão para ele, em um dia. É só ter confiança no que vai fazer. Pois bem, vai e parte para os especialistas devem ir para países que estão fazendo a utilização do digital com competência. Com competência. Não precisa assassinar o livro. Quem quiser, quem gostar disso, vai continuar a existir livro. Mas, se você tem gente querendo aprender no computador, é ali que aprenderão. A importância é o método. Como esta criança é pobre, deixa ela dizer, nós pega os peixes. Isso é um assinte. Isso é a forma mais cruel de discriminação, porque você diz que, já que é pobre, está autorizado a ser analfabeto. Isso é uma ofensa. Com certeza. Sabe? É uma manifestação de falsa superioridade, porque quem defende essa tese escreve direitinho e fala direitinho. E a criança só falou, não é nós pega o peixe, nós pegamos os peixes. Sim. Criança é inteligente, meu Deus do céu. Ela vai entender que aquilo é uma conversão e não vai morrer por conta disso. Os pobres que estudavam comigo, as crianças da Caixa, como a gente conhecia, são doutores hoje, aprenderam tudo. Isso é o fim do mundo. Esse pessoal que se diz de esquerda, tratar com esse menosprezo quem na escala econômica está abaixo. Está abaixo pelas circunstâncias, não pela inteligência. Com certeza. É isso. Então eu acho que tem de municipalizar para facilitar, sobretudo, a cobrança. Augusto, para concluir, eu gostaria de te perguntar, seguindo tudo que a gente conversou, o que você vê como necessário para que nós possamos encontrar líderes e fomentar a criação desses líderes, né? Despertar nessas pessoas que a gente encontra aí como possibilidades a liderança necessária para que as cidades possam se desenvolver. Olha, para Taquaritinga especificamente, cada cidade tem o seu quadro e o seu problema, né? Tem as suas características que não permitem que se aplique mecanicamente uma fórmula a duas cidades. No caso de Taquaritinga, o que eu estou fazendo pessoalmente? Tem um grupo de amigos de infância. A gente se reuniu, nós estamos conversando agora no começo de fevereiro. A gente acabou de se reunir na casa do Tato e são amigos que atuam em várias áreas. Você tem o médicos, você tem, eu sou jornalista, você tem o Dimas Ramalho, conselheiro, o Zé Dulce médico, Adamo Lui, o Beto Barbosa, filho do Dr. Luizinho Barbosa, que é médico. Você tem o Duzupani, que é fotógrafo e foi secretário de turismo de Bertioga. Você tem, agora se eu esquecer algum, eles me matam. Você tem eu vou lembrando depois, mas vale o exemplo. Perfeito. Vale o exemplo. Somos 13. E os irmãos do Beto Barbosa, o Nelsinho e o Bosa, o Tomás Mendonça, então, a gente. E o João D'Amato, que é um dos maiores administradores de empresa do mundo. Ele estava indo agora fazer uma palestra em Moscou. E por que ele é um dos maiores do mundo? Porque ele recuperou uma multinacional em situação complicadíssima e dá palestras no mundo inteiro. Eu até falei para ele, João, você precisa fazer. Ele deu uma palestra há algum tempo aqui em Taquaritinga, e foi muito boa. Eu falei, você precisa ajudar a administração de Taquaritinga. Encara como uma empresa que você ajudou a recuperar e vê aí o que você pode fazer. Então nós combinamos que vamos fazer uma reunião pública. A gente vai convidar
vereadores, prefeitos, qualquer um, o povo, quem se interessar, para começar a discutir problemas de Itaquaritinga das várias áreas. Como são caras que trabalham em vários setores, você vai ter as especializações. Perfeito. E esses grupos vão levantar com a assessoria direta desse pessoal, todos de Itaquaritinga, vão levantar o que fazer com a cidade, qual é o melhor caminho. Vamos aprofundar aqui. O João D'Amato, ele, por exemplo, descobriu que essa multinacional que ele dirigia estava lançando produtos errados. Não estavam rimando com o futuro. Lançavam coisas que se tornariam obsoletas claramente daqui a 3 anos. Então ele se antecipou, ele inverteu, ele começou a botar coisas que daqui a 3 anos estariam na moda, agora pareceriam ainda uma aposta. E ele foi em frente. É a mesma coisa que tem que ser feito aqui. É difícil você valorizar a prata da casa. A própria cidade acha que já conheceu gente moleque, pegou bebedeira, lambança, isso daí é mais um filho de fulano e tal. Não, são grandes profissionais que estão dispostos a fazer isso. Conversamos entre nós e vamos fazer esse tipo de coisa, porque os líderes aparecem dada a situação. Em sociologia, você aprende o seguinte, tem um incêndio, e isso aconteceu na prática em São Paulo, o incêndio do Andraus. A turma estava no alto do edifício, esperando o helicóptero, e começa a bater o desespero, porque eu cobri essa tragédia, né? Eu era garoto, estava começando no Estadão, e fui lá cobrir. As pessoas começaram a se jogar. Sim. E a chama subia, a labareda subia, parecia que ela estava pegando o prédio inteiro, né? Abraçava o prédio. E tinha o vento. Então a multidão corria para cá e para lá no alto do edifício. De repente, alguém, no meio da multidão, depois a gente foi ver quem era, começou a organizar. Olha aqui, não era líder de nada. Então. Olha aqui, vem cá, vamos 10 pessoas aqui. Pá. É um exemplo clássico do surgimento natural do líder, que você já tem essa vocação para liderança e ainda não apareceu a oportunidade. Aí surge em momentos dramáticos como naufrágio. Sim. Então tem quem organiza. Aí você pega do lado da polícia, os bombeiros, a polícia, eles estavam se aproximando de helicópteros, com helicópteros, e quando o helicóptero tentava baixar, a pressão do fogo, do calor, jogava o helicóptero para cima. Ele não conseguia pousar para começar a recolher pessoas. Um tenente se jogou do helicóptero de uma altura de uns 3 metros para ficar lá, sem saber se voltaria, para terminar de organizar a multidão já com método, porque o líder que estava organizando, ele agia por instinto. Perfeito. E o bombeiro sabia o que fazer. Esses caras salvaram centenas de vidas. Se você, numa reunião dessa turma que eu me referi, com a população, criar uma situação que exija o aparecimento de um líder, ele aparece. Então, existem líderes entre nós. É preciso fazer isso e começar a ensinar a população, e não é paternalismo nenhum, a escolher os condutores. Você tem condutores, como o padre Cavallini, como meu pai, era um condutor. O Tato não tem esse temperamento do meu pai. O meu pai tinha, ele gostava disso, ele se animava, nunca perdeu um carnaval na vida, era agitado. Esses homens existem, essas mulheres existem, você precisa dar condições para que elas se revelem e depois condições para que governem. Mas não tenha dúvida, eu não acredito em homens providenciais, salvadores da pátria, eu acredito em mobilizadores. E é isso que a cidade tem de procurar. Tendo dinheiro, tendo um projeto definido, toda cidade tem solução, porque eu não posso acreditar
que um país como o Brasil não tenha jeito. Eu sempre vou achar que tem. E São Paulo, especialmente, não pode se permitir achar que não, nós nunca seremos como os outros e tal. Seremos, sim. Você tem que escolher pelo critério que usava o John Kennedy para escolher o ministério dele. Os melhores e os mais brilhantes. São esses que conduzem. Perfeito. Augusto, muito obrigado por Obrigado essa a você, oportunidade. Leonardo, é um prazer. Somos amigos. Muito obrigado, muito obrigado. E você que está nos vendo, curta, compartilhe, faça seus comentários, acompanhe o debate aberto. Um abraço.